Olá, pessoal! E aí, tudo bem por aí? Tudo bem por aí, tudo bem por aqui também. Nós vamos hoje fazer nossa primeira aula de óptica geométrica, que estuda o quê? Estuda lentes, estuda espelhos, estuda luz. Estuda um monte de coisa. Adorei lente, até a lente do olho da gente também. Aham. A gente vai ver aqui. A gente vai ver. A gente vai ver como é que funciona a lente do olho da gente, que é bem interessante também. Tá certo? Por esse motivo, já, ó, dá o likezinho. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, que é canal de ciências, vale a pena. Não, olha lá, vai estudando lá, quero saber uns negócios lá, vai lá, vem aqui que a gente dá uma olhada. E ativa o sininho, tá? E vamos falar um pouquinho da ótica geométrica. A ótica geométrica estuda o quê? Os fenômenos que estão relacionados à luz visível. Por que a gente diz luz visível? Porque a luz visível ela fecha uma determinada frequência e comprimento de onda das ondas eletromagnéticas, que são essa faixa que permite a gente enxergar as coisas. Ah, tem a ver então com os olhos da gente? Exatamente. E a ótica vai estudar isso, aquilo que os olhos conseguem enxergar. Ou seja, a luz nada mais é que uma onda eletromagnética. Mas tem muito tipo de onda eletromagnética. A gente tem a onda de rádio, tem os micro-ondas, a ultravioleta, a infravermelho. Então tem um monte de tipos de ondas. Mas a luz ela é específica porque a gente consegue capturar, tá, essas frequências pelo olho humano e a gente consegue enxergar o nosso mundo então. Né? Legal, né? Legal isso. Olha só, vamos falar um pouquinho do que a gente chama de meio óptico. Meio óptico é onde a luz bate, a luz incide. A luz incide em mim, por exemplo. O que eu sou? Um meio óptico. Tá, a luz bateu em mim, tá? E o que vai acontecer? Parte da luz que bateu em mim, ela vai refletir. E aí vocês vão enxergar a minha imagem. Ou seja, a luz bate em mim, sai de mim, vai lá para a lente captura, tá? E aparece a imagem para vocês aí. Pô, show de bola, né, esse negócio. Primeiro meio óptico é o meio óptico transparente, gente. Transparente é barbada, né? Aquele que a luz passa totalmente. A luz não se nega a passar por ali. A luz vem e atravessa esse meio transparente. Eu peguei o caso, o exemplo de uma vidraça, né? Mas a gente tem muitos meios transparentes, né? A gente olha um copo, né? Um copo é um meio transparente. Agora, nós temos meios que não permitem a passagem total da luz. Não permitem com tanta facilidade a passagem da luz, com o meio transparente, que a gente consegue enxergar nitidamente o que está depois do meio transparente. Tá? Esse meio é chamado de translúcido, é aquele meio que a gente não consegue enxergar bem depois que a luz passa pelo meio, porque a luz atravessa o meio de forma parcial, ela não atravessa o meio de forma completa. Parte da luz atravessa, parte não atravessa, tá? Há muito comprometimento na formação da imagem. A imagem que é formada no meio translúcido é uma imagem toda borrada, gente, tá? Porque a luz foi impedida, vários raios de luz não conseguiram atravessar aquele meio. Então, alguns atravessaram, alguns não atravessaram, alguns desviaram, tá? Porque o meio também vai fazer esses raios de luz desviarem e aí vai dar uma confusão, a imagem não vai ficar nítida. A imagem fica nítida quando o meio é transparente. E tem a situação em que o meio impede a passagem da luz, que é o caso do meio opaco. Vocês vão dizer, meio opaco. O meio opaco, professor, seria aquele meio que não deixa passar a luz, como por exemplo a gente. Porque a luz bate em mim, ela é refletida, né? Mas ela não consegue atravessar. Ah, é verdade, professor. Ela bate e até volta, mas ela não consegue atravessar. Exatamente. Isso é o meio opaco. E quando surge o meio opaco, tem uma parte da luz que consegue atravessar. Eu peguei esses pilares e é muito legal, sabe por quê? Porque aí tu observa que parte da luz aí passa pelo meio dos pilares, mas parte não consegue passar. E aí surge uma coisa chamada sombra. Opa, mais que o M não quer sair, ó. Sombra. Surge a tal de sombra, gente. A sombra só vai surgir se nós tivermos na frente da luz, na frente dos raios luminosos, tá? Algum objeto opaco. Se é opaco, a luz não passa, e aí pode gerar sombra. Por onde a luz não passou? Gera sombra. E atrás de mim, que deve ter uma sombra. É ou não é? Porque a luz não está passando. Então, essa é a ideia. Então, três meios: transparente, translúcido e opaco. São os meios de incidência. Muito meio opaco aí, né? Na nossa natureza, a gente olha, tem muita coisa que é opaca, que não deixa a luz atravessar. A luz reflete, mas a luz não atravessa. Certo? Os meios transparentes têm todo um efeito chamado refração.
A gente vai ter aulas e aulas de refração para a gente estudar, tá? Se o meio é transparente, vai sofrer refração. Se o meio é opaco, tá? Vai sofrer só a reflexão. Aliás, são 3 coisas que podem acontecer com a luz, tá, gente? Ó, a luz é refletida, bate e volta. A luz é refratada, parte da luz atravessa o meio, mas muda a sua velocidade, é a refração, e parte da luz é absorvida, transformada em energia térmica, muitas vezes. Aquecimento do sistema. Ou seja, a luz é absorvida e fica no sistema, entendeu? É legal isso aqui, né? Agora, olha só, raio de luz é um imaginário fantástico, porque a gente não enxerga os raios de luz. Mas se eu desenhar um sol para vocês, vê se não é. O meu sol não vai ser muito bonito, não, tá, gente? Vou desenhar um solzinho aqui, ó. Tá? Com essa canetinha aqui, ó, o sol vai ficar parecendo, tá? Mas isso é uma forma de desenhar o sol, não é? Tá? O aço está lá, né? O aço está lá, tá? Tô dando umas pinceladas aí, mas é difícil de pintar com essa. Ela não deixa eu pintar. Ela diz, não, vou deixar tu pintar, não. Não vou deixar tu pintar. Tá? Mas aquela esferinha que é o Sol, e depois tem os raios ali. Então a gente tem essa ideia de dizer, ó, a luz está vindo de lá para cá. Então tu imagina o quê? Ela tem direção e sentido. Tá? A origem dela é a fonte luminosa, que pode ser uma lâmpada, por exemplo, pode ser uma lâmpada, né? A origem luminosa, tá? E ela sai e vai na direção dos objetos, que podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Não é isso? Então a gente pode, para poder representar a luz, desenhar como se fosse um raio luminoso. O raio luminoso é o quê? Um segmento de reta orientado que tem origem lá no gerador da energia luminosa, tá? E vai na direção dos objetos que ele vai atender, ele vai atingir, certo? Então, é uma imaginação da gente. Porque a gente olha, não tem nenhuma rainha que sai do sol, né? Mas a gente consegue enxergar as coisas porque a luz bate e volta para a gente. E aí a gente consegue enxergar os objetos, certo? Então, isso é importante. Agora, verdade que como a gente tem um volume que é iluminado, a gente não pode falar de um raio de luz, tá? Mas sim de vários raios de luz juntos, e aí a gente pode falar de um pincel de luz, de um feixe de raios luminosos, tá? E essa ideia do feixe, ela é interessante, porque é basicamente com isso que a gente trabalha. A gente não trabalha com raiozinho só, tá? A gente trabalha com feixe de luz, que é um conjunto de raios de luz que se propagam de um meio que está iluminando, né, de uma fonte luminosa, para os objetos que estão em volta. E aí nós podemos ter 3 maneiras de propagação. Tá? É bem interessante. Os raios de luz saem todos paralelos, como é o caso do laser, por exemplo. No laser, os raios saem todos paralelos. O laser é uma característica bem interessante, que é uma luz que a gente chama de colimada. Tá? Se o feixe luminoso tem 2 milímetros na saída do laser, se o laser é bom, e eu incidir numa parede, se eu for medir na parede, dá 2 milímetros também. Ou seja, ele está em linha reta, assim, ó. Ele não está nem se abrindo nem se fechando. Não é o caso, por exemplo, da luz que passa por uma lupa. A luz que passa por uma lupa. Gente, a luz quando passa por uma lupa, aqui entram os raios luminosos paralelos, tá? E eles vão se juntar num ponto, tá? Eles vão se juntar num ponto. E isso que é interessante, gente. Então, essa luz, ela vai convergir para um ponto. Olha só essa situação aqui, ó. Deixa eu botar a figura, que eu acho que a figura representa mais. Ó, os feixes de raio luminoso, eles vêm assim, e eles aqui, ó, eles se juntam e vêm para um ponto, ó. Tá? Eles entram paralelos e se juntam e vêm para um ponto. Tá? E esse ponto, então, vai concentrar toda a energia dos raios de luz que passaram nessa área da lupa. Olha que legal. Lavoisier, Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna, sabe o que ele fazia? Ele pegava um conjunto de lupas, tá? E colocava bem naquele ponto aonde vai haver toda a concentração dos raios luminosos, ele colocava um diamante. Quando a luz batia no diamante, a luminosidade saía muito grande, porque há, né, uma reflexão muito grande de luz no diamante. O diamante tem essa característica, né? Então dava uma iluminação muito grande, mas daqui a pouquinho o diamante pegava fogo.
Lembra que o diamante ele é formado por carbono, tá? E ele queima, formando CO2. Queima assim como queima o grafite. Claro, precisa de um pouquinho mais de energia para queimar do que o grafite, mas ele queima também. E ele queimava diamante em praça pública, fazendo demonstrações lá. Vocês vão dizer, mas que cara maluco, queimar diamante, era muito rico. Não, ele era muito rico, gente, é verdade, mas ele não queimava diamantes dele, ele queimava diamantes de doação, de pessoas que doavam diamantes para fazer o experimento. Você é louco, mas não é bobo, né? De queimar os diamantes dele, queimava os dos outros. Talvez mais rico que ele, né? Sei, ou não também. Ah, mas então, esse tipo de raio, ele converge para o mesmo ponto, então ele é convergente, convergente. Os raios, eles se juntam. Então, quando a gente observa esse feixe de luz, ó, os raios de luz estão se juntando ó, na ponta, tá? Então, vão se juntar ali. Agora, a gente pode ter o contrário, né? Que é muito comum. Se pegar uma lanterna e acender, tá? Os feixes luminosos, ou os raios luminosos, eles vão se afastar. Tá? E a gente vai ter os raios divergentes. Os raios divergentes, ó. Pode ver, ó. Ó o afastamento aí. Eles vão... E isso é muito comum, por exemplo. Como eu falei, o farol do carro, a lanterna. Aqui eu peguei o farol mesmo, aquele farol lá do oceano, porque tinha uma névoa. Quando tem uma névoa, fica mais fácil de enxergar que a luz é divergente. Pode observar que ela vai fazer, né? Ela vai fazer um cone crescente, assim, né? É isso. Essa é a luz divergente, muito comum também no dia a dia. Então, 3 tipos de feixes de luz, 3 tipos, tá? Paralela, sempre lembra, ó, raio laser e também pensa no Sol, tá? A gente considera os raios solares, quando chegam à Terra, eles chegam paralelos. É bem importante, porque algumas questões podem cobrar de vocês, tá? Se os raios do Sol são paralelos, são convergentes ou divergentes, paralelos, tá? Raio de luz convergente, o caso da lupa, e divergente o caso das lanternas, do farol, etc., da lâmpada que a gente tem em casa, né, que ilumina nossas residências. É isso aí. Esse aí é divergente. Bom, espero que vocês tenham entendido esse assunto, é um assunto teórico, tá? Se não entenderam, assistam de novo o videozinho, e se não continuarem sem entender, ó, manda uma mensagenzinha para mim lá. Queria agradecer muito vocês estarem aqui até esse momento comigo. Por esse motivo, quem ficou até agora comigo já dá o likezinho aí, já clica aí para ajudar, né? Dá uma baita numa força, tá? E até nosso próximo encontro. Pode ser de química, pode ser de física, mas é sempre na mesma hora, que é às 7 horas da noite. Tá bom? Um grande abraço para vocês e se cuidem, tá bom? Até a próxima!